Bem-vindos a mais um podcast Serpol. E esse aqui é o episódio número 32. E a gente está com um convidado muito especial que faz muito tempo, desde o ano passado, que não pisa aqui no escritório. Fala para o pessoal, Robson. Ele anda meio sumido no escritório, mas a gente volta e meia tá fazendo negócio junto aí, né? Tá tanto indicando ele quanto ele indicando a gente. Hoje a gente vai trazer aqui o Jaderson Antunes do Grupo Jade, que a gente fala, né? Até anotei para não falar uma besteira aqui, porque eu queria dizer que ele não só montou uma empresa, né? Uma estrutura de engenharia, mas ele montou todo um ecossistema que envolve ele a parte desde inspeção, diagnóstico, ensaios, que eu acho que é o serviço que ele mais reconhecido hoje no mercado, no Brasil todo, e obra dentro de uma logística mais inteligente, né? A gente vai falar aqui muito sobre métodos, tecnologia e tô louco para falar sobre uma tecnologia que ele mostrou pra gente aqui de mapeamento 3D com os drones e estrutura que ele tem. E seja muito bem-vindo, Jaderson. Ele que além de engenheiro civil também vai contar um pouco da participação dele com incentivos aqui com os livros. E, enfim, é um cara que tem muita história para contar, muito conhecido no mercado e a gente está muito feliz e honrado de receber você, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. A Serpol já é parceira, já tem bastante tempo de caminho com a gente aí. Desde quando era da Falcon Bauer já conhecia aí a Serpol. Puxei uma amizade aí até com o Ricardo e com o Fernando. E agora com você também aí no time. Olha aí, que bom. Vai ser muito bom. Tem muita parceria pra gente fazer aqui. Tá certo. O Jaderson, ele fez parte aí, foram quase 10 anos de Falcon Bauer ou mais? 11 anos de... 11 anos de Falcon Bauer, que hoje é talvez a maior referência no Brasil, eu diria, né? Na parte de ensaios, diagnóstico e tudo mais. É um escritório extremamente respeitado. E acabou montando um ecossistema próprio aí, que já vai fazer 2 anos, né? Esse novo ecossistema, Grupo Jade, né? Que você chama. O Grupo Jade, ele vai fazer 2 anos... Agora, dia 24 de maio, completa 2 anos, então é o podcast já de aniversário, de comemoração. Olha aí, ó, maravilha. Daqui a uma semana. Daqui uma semana. Exatamente, então dia 24 de maio a gente completa 2 anos. Quando eu saí da Falcon Bauer, eu falei, não vou fazer pão agora, né? Eu vou fazer o que a gente aprendeu nesse tempo de caminhada. Então a gente estruturou o que eu já tinha de experiência lá, o que eu via de mercado, que a gente podia trazer de novo, que eu sentia falta na área, e a gente conseguiu integrar muito bem a parte do diagnóstico e dos ensaios, que um sem o outro não caminha. Diagnóstico sem ensaios é muito superficial, não dá uma base técnica adequada, e a gente sente muita falta no mercado de empresas que façam esses ensaios, né? Então hoje a gente atua muito na área dos ensaios não destrutivos e destrutivos, tanto internamente para os nossos diagnósticos, quanto também como laboratório para os nossos parceiros e clientes que precisam desse trabalho. Ensaio só de estrutura de concreto ou de outras coisas também? Revestimento, por enquanto a gente faz, a gente ainda está indo para outros caminhos de asfalto, de solos, mas hoje o foco são estruturas de concreto, parte de revestimentos a gente atua bastante e está indo também para o caminho de ensaios de impermeabilização. Tá. E revestimentos de alto desempenho. Não posso esquecer porque a gente trouxe também um caminho que falta no mercado, um pouco, são ensaios para revestimentos de alto desempenho, que são epóxis, poliuretanos, para pisos industriais. Então a gente atua muito forte no diagnóstico desse sistema, e na parte também de execução de ensaios de qualidade, para execução e para diagnóstico. Ensaio de qualidade se diz para acompanhamento de obra também. De obra. Então, quando vai aplicar, preciso ver se o substrato está adequado, preciso ver se o substrato atende a resistência mínima, que é muito diferente, né? Revestimento argamassado 0,3 MPa. Para alto desempenho já são 3 MPa de resistência, então são 10 vezes aí a mais. Muita diferença. Muita diferença. Então a gente tem que validar, né, esse substrato antes da aplicação do revestimento de alto desempenho. Entendi. Tá. Mas me conta, Jaderson, que loucura é essa que você saiu da Falcon Bauer, né? Vou chamar da elite aqui da parte de ensaios hoje do nosso país, e pensou assim, cara, vou seguir meu rumo e eu tenho uma visão alinhada ou não, ou diferente ou não, mas eu quero seguir meu rumo e eu quero empreender. Como é que foi essa transição sua? E como é que está sendo, né? Porque, querendo ou não, o Falcon Bauer ainda são parceiros, tanto nós quanto de vocês também. E eu queria entender o que passou na sua cabeça e esses desafios que você tem agora. É uma mudança muito significativa, porque foram 11 anos de Falcon Bauer, só que tem mais 5 anos de metrô nesse meio do caminho. Então, são 17 anos no famoso CLT, né? Então, a gente ficou quase 17 anos aí direto como CLT, e você sair de um local que você já tem
autonomia, confiança, Estabilidade. liberdade, estabilidade, não é fácil. Já tinha algumas problemáticas internas que levaram, né, essa conclusão da saída. Eu até fiz algumas parcerias no começo, tive alguns convites para poder trabalhar em outras empresas, mas bateu ali uma necessidade, e até por um grande amigo que me falou, pô, você precisa testar a sua condição como um empresário, dono da sua empresa. Alçar voos maiores, Exato. né? Você já está ali há bastante tempo como CLT, você já testou, já deu certo, por que não montar a sua empresa? E prova disso é que você vem tendo muito sucesso, né? Pelo menos eu estou no mercado aqui há pouco tempo, né? Vou fazer um ano aqui à frente da diretoria comercial da Serpol, mas você sempre é um dos nomes bem quistos entre os nossos parceiros, né? As pessoas falam bem do teu trabalho, então é sinal de que você está não só tendo sucesso enquanto engenheiro, né? Mas enquanto empreendedor também, porque é muito difícil, né? Sim. Completamente diferente. Você é um bom engenheiro, de repente você vai empreender. Exato. Aí já muda muito essa logística, porque aí você está falando de RH financeiro, você vira o famoso eu presa no começo. Então, é muito difícil essa fase. Está dando muito certo, a gente está passando por dificuldades que já eram esperadas e já eram assumidas. Mas sempre conversei muito com o Fernando, sempre acompanhei muito o Fernando como empreendedor, trouxe muita... Da Serpol. Da Serpol, tipo Gal. Trouxe muita visão de mercado, e acabou chegando no momento que é o que eu digo, hoje é o que a gente quer para o futuro. Então a gente quer seguir com o Grupo Jade, realmente trazendo cada vez mais expertise, competência e qualidade técnica. Isso pensando realmente no futuro, aí, numa expansão ao longo do tempo. Antes de eu passar uma bola para o Ricardo um pouco mais técnica, eu sempre gosto de almoçar com o convidado para trocar uma ideia antes, né? E a gente veio falando de algo que é muito presente, que é, hoje em dia, todo mundo parece que quer ser empresário. Todo mundo, o cara acabou de sair da faculdade, ele quer empreender, ele quer ter o escritório dele, ele olha alguém que tá viajando, tá colhendo os frutos, e ele acha que ele já tá na hora de começar a colher, né? Como que você tá enxergando esse mercado, cara, onde todo mundo que você quer contratar para construir a pessoa, de repente ela já quer entrar para te usar como um degrau, ela quer empreender no teu lugar, quer ser teu concorrente, pô. Essa fase está sendo muito complicada, falando bem sincero, Robson, a gente está correndo atrás de pessoas para trabalhar com a gente, pensando numa expansão, mas a gente se esbarra muito ainda hoje, no momento, né, na questão da pessoa já estar pensando na empresa dela. Já estar pensando, eu quero ser um dono de empresa, eu quero ser um autônomo, eu quero ser um profissional que eu vou pegar os meus clientes. E o que acaba sendo ruim nesse momento? Muitas vezes a falta de experiência. A gente sabe que a experiência é ganhada com o tempo. Então, a gente vê muita gente indo para esse caminho, tropeçando e criando até uma problemática de hoje em dia, que é o famoso crise de ansiedade, depressão, porque acaba não dando certo, porque... O cara se frustra, né? Se frustra, porque vamos dizer assim, o que o Grupo Jade está conseguindo galgar é uma base de 17 anos de trabalho. De trabalho. Tudo que eu conquistei na Falcon Bar, de trabalho, de experiência, de conhecimento, de amigos, de parceiros, é o que sustenta o Grupo Jade hoje. Então, tanto que eu falo que eu sou muito grato à Falcon Bar por tudo que eu aprendi e todos os parceiros que eu conquistei lá desde então. E que fazem parte do meu ecossistema até hoje. Como eu falei, eu conheci a Serpol lá de trás, já conheci a Serpol, e hoje ela continua dentro da nossa base ali de parceiros, nossa base do ecossistema. E com certeza isso já me dá uma sustentação com indicações, com serviços, confiança do mercado. Uma pessoa que está começando hoje, ela tem que batalhar por tudo isso. Então, é muito sofrido. Eu tenho que batalhar muito para conseguir fazer a empresa dar certo financeiramente, parte de RH, tomar conta com a parte jurídica, processo trabalhista. Infelizmente, já estou com um aí para poder resolver. Olha aí, ó, fez o primeiro aniversário, já tem o primeiro trabalhista. Já esse é o Brasil. Já começa assim. Então, e aí a gente tenta... Deixa eu até te defender aqui, tá? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa que não empreende, ela não sabe como funciona. Se você dá um uniforme um pouquinho maior pro teu funcionário,
e ele colocar na justiça, te processar, você perde um trabalhista. Então, é esse nível de absurdo que a gente tem no país. Pô, eu não tenho mais M, serve uma G? Você entregou, acabou, entendeu? Eu já vi esse nível de absurdo. Você fica passível desse absurdo. Teve cliente meu que perdeu o processo assim, no passado. Hoje, já mudou muito a parte da legislação trabalhista, mas é um ônus que tem para quem quer ser empreendedor. Já é um ônus que você já... E já é calculado, você já faz parte, né? A gente que estuda isso, que gera empresas e tudo mais, já calcula, embute no serviço. Você já tem uma precificação do que você vai gastar com honorários trabalhistas, advocatícios, já tem toda essa previsão. Então, é uma situação hoje que acaba, para quem quer expandir, ser ruim. Então, eu já até falo para todo mundo. O que você quer? Você quer ser um eu preso o resto da vida ou você quer realmente ser uma empresa? Porque para ser uma empresa, você vai precisar de pessoas. Você não vai conseguir ser uma empresa sozinho, assim como eu também não consigo ser uma empresa sozinho. A Serpol hoje é uma empresa com uma gama de funcionários bem elevada. A Serpol, só lá atrás, o Armando, quem fundou a Serpol, sozinho ele não seria talvez o que a Serpol é hoje. Então, a gente precisa de pessoas. Se todo mundo for empreendedor, tem que tomar um certo cuidado. Ninguém vai trabalhar para ninguém, né? Exatamente, então vai ser todo mundo eu preso. Então, é um caminho que, não criticando quem quer ser empreendedor, é só uma linha de dificulta muito. Não é muito romantização, né? Não é romantização, porque também não é fácil como muitos pregam. Venham ser, façam isso. Não é assim. E é duro ver muitos amigos, que nem eu já vi alguns, entrando na crise de ansiedade, depressão, pela frustração que é gerada. Não, e os desafios que acontecem. Desafios, porque eu fico fora de casa boa parte do ano viajando a trabalho. Não fico com a minha esposa todo dia, não fico com a minha família, com a minha mãe. Então, não é tão legal quanto o plantão. E não tem como você também nichar demais, ficar num único lugar e querer expandir. Não tem mercado para todo mundo num lugar muito pequeno. Não tem lugar para todo mundo no mesmo bairro, por exemplo. Então, se você não tiver uma visão de crescimento e expansão territorial, você se limita demais. Então, como empresa, hoje a gente atua a nível Brasil. E é o que faz a gente também sustentar todo esse crescimento que a gente está prevendo para o futuro. E o que foi mais difícil? Você diz de empreender aqui, porque você é engenheiro, certo? Aqui a gente lida com vários engenheiros, em cada um em sua especialidade, mas a gente tem... Ninguém estuda para ser empreendedor, né? Ninguém faz isso. A maioria começa... A gente vê, por exemplo, vejo na Serpol muito essa cultura de buscar nas fontes aí consultorias, por exemplo, o pessoal do G4, né? O Fernando sempre bebeu muito dessa fonte, o Ricardo sempre estudou muito. Você fez um curso agora recente também de negócios, eu acho que uma universidade ali que você mostrou. Da Sampol, né? Então, buscar essas fontes, né? A Serpol contrata consultorias, agora estamos com a Vinci também. Então, a gente está sempre reciclando. Mas ninguém vai lá fazer curso técnico em empreendedor, né? Bacharel em empresário. Você não faz bacharel em empresário. Respondendo a sua pergunta bem claro. É você conseguir conciliar essa parte de gestão interna, pessoas e processos, clientes. Porque a operação é fácil. Você sabe, né? A operação tem a dificuldade do campo. Você tem a dificuldade dos acessos, tem a dificuldade da obra. Mas a operação, ela é fácil. Ela é tecnicamente treinável, ela é muito simples, vamos dizer assim. Agora, você lidar com toda a burocracia financeiro, jurídico, imposto, vai para cá, vai para lá. Se você vacilar, você é uma multa. Essa parte, quando eu estava na Falcon Bauer, eu não tinha esse contato. Por mais que a Falcon Bauer me ensinou muito toda essa parte de gestão, eu não estava na frente. Não vivia isso? Não vivia isso, eu vivia operação. Eu estava blindado para qualquer situação dessa. Eu só vivia a operação, apesar de saber que tinha todos esses departamentos. Hoje, como empresa, até a gente conseguir estruturar departamentos para isso, sou eu que faço. Eu que tenho que estar na linha de frente. E se eu falhar, é um problema grave para a empresa, porque a gente está falando que você demora para conseguir ter lucro. Um vacilo que você dá em imposto... É 2 anos até ser recuperado. Exatamente. Então, essa é a parte, bem sincera, é a parte mais complicada da gente separar. A operação dessa parte de gestão, que a gente não tem uma faculdade para ser empresário nessa parte, né? Então, seria mais isso. E pegando esse gancho, acho que a gente esqueceu de perguntar, qual o tamanho o que é o Grupo Jade hoje? Legal. Quantos colaboradores você tem hoje? Né? Como é que tá as equipes? Porque
Tá falando muito que começou a precisar criar os departamentos, certo? Sim. A gente viveu muito isso também aqui. Como que está hoje a estrutura? Hoje o Grupo Jade, a gente está em 6 pessoas, tá? Eu e mais 5 pessoas. Os departamentos eles estão sendo orientados hoje, exatamente devido à falta de pessoal ainda, e ao custo fixo que é você ter uma equipe para cada departamento, elas estão sendo orientadas dentro dos sistemas. Sistemas com base de IA e sistemas de gestão interna. Microsoft, o dia a dia aí de qualquer empresa. E a gente tem 3 pessoas para campo, diretamente para ficar no campo mesmo. Ficar no campo. E tem mais 2 pessoas que ficam ali no comercial administrativo para soltar. Tá até falando para o Robson a questão do conseguir manter o comercial também em dia. Porque rodando. a gente tem que rodar, né? Se você não faz o comercial, a operação em algum momento ela trava. Fica ociosa, né? Exato. Se você não faz a operação também, você não consegue vender mais. Então, você precisa separar. Hoje está sendo o gargalo de conseguir separar essa parte de manter o operacional rodando e manter o comercial rodando em equilíbrio para não faltar para nenhum dos dois. Mas esses 3 de obra, que são 4 com você, né? Mas Isso. esses 3 de obra, porque você faz nível Brasil, eles nem vêm para o escritório, então? Ou acabam vindo? Olha, eles vêm, mas é bem raro. Tem vezes que eles ficam... Ele ficou agora em Brasil. Minas durante um mês, por exemplo. Então. Caramba. Ficou lá em Minas, lá em Governador Valadares, entre BH e Governador Valadares durante um E mês. aí, nesse caso, fazendo qual serviço lá? Lá a gente estava fazendo inspeção rotineira de OAE, Ok. que são pontos e viadutos. Então a gente tinha um cliente... Então você acompanhou por um período ali uma obra ou não? Você Não. fez uma inspeção por um diagnóstico? Na verdade, são inspeções rotineiras. O que é uma inspeção rotineira? Todo ano tem que ser feita uma inspeção para ver se não teve uma evolução de um quadro de anomalia. Entendi. Então, De um viaduto, por de um exemplo. viaduto. Então, anualmente, por norma da concessão, tem que ser feita essa inspeção rotineira anualmente, tá? Pela 9452, também é a norma de inspeção de pontes. Então, a cada ano é feita essa inspeção rotineira. Então, a gente Entendi. fechou um contrato com o cliente, a gente foi fazer uma inspeção rotineira lá de 100 obras. Então, a gente ficou um mês em campo lá com o pessoal fazendo essa inspeção. Então, pega o trecho de BH e foi até Governador Valadares fazendo, terminou, eles voltam para São Paulo. Só que tem situações que E aí você tem que ficar... Eles Nossa, ficam... toda uma logística de hospedagem. Hospedagem, você faz trechos de 30, 40 km ali, vai parando em cidades, se hospeda e faz as obras que estão naquela Naquele região. raio ali. Terminou aquele raio, vai para frente, faz mais um pouco. Então é toda uma logística operacional, né, de fazer e já preparar o material de campo para enviar para o escritório. Que até a gente estava fazendo uma parceria também com a IS para automatizar esse processo, porque hoje tem que voltar o material para o escritório para depois ir para o cliente. Então a gente está corrigindo de esse material Pra não voltar mais para Não perder esse tempo. Não perder. Porque isso devia ser um tempo absurdo. Absurdo. Né? É um tempo absurdo ainda porque a gente está em Tá implementação. implementando. A IS, para o pessoal que não sabe, né, de casa, é uma empresa que nasceu dentro da Serpol, Isso. que ela era vamos dizer, não era um departamento, mas foi uma cultura de melhorar processos. Aí a gente buscou 2 profissionais na época ali, que eram o Eduardo e o Gustavo, com a parte de tecnologia e TI. O Gustavo é engenheiro de processos, né? E de processos gerenciais, e o Eduardo mais a parte de tecnologia, programação e tudo mais. Eles construíram coisas aqui que a gente... o Fernando enxergou um negócio, se tornou a INES e agora está ajudando empresas como você, né? De Exatamente. como automatizar e economizar tempo. Aqui na Serpol, isso é o que mantém a gente aberto hoje, né? Eu diria, porque senão teria o dobro de pessoas trabalhando aqui. Teria o dobro. Brincando, teria Brincando, o dobro de pessoas trabalhando E aqui. aí puxa o gancho da escassez da mão de obra. Porque eu precisava de gente no escritório para o material voltar do campo e o pessoal Trabalhar preparar ele para depois ir para o cliente. devolver. Então a ideia é que agora o material ele já saia do campo direto para o cliente. Ou no máximo direto para uma validação, que é muito mais rápido do que você pegar uma planilha de campo e passar a limpo para o Excel. Um por um. Exato. Você usa bastante ferramentas de inteligência artificial hoje? Bastante. Hoje a gente tem umas 4 ferramentas de IA, a gente está separando para cada tipo de serviço interno. Vamos Ou dizer seja, assim. desde ferramentas que o pessoal Mas está acostumado de texto, né? Tipo um chat GPT para ser um copiloto, até a modelagem 3D lá que você estava explicando. Isso, até a gente tem do básico, vamos dizer assim, ao mais avançado em questão de códigos para arrumar coisas internas
E de processamentos também a gente agora fez a assinatura de um software em nuvem, que ele faz toda a parte de processamento online, porque também foi um ganho de tempo. Antes eu tinha que chegar, trazer, colocar na máquina e tinha que rodar na máquina. Esse rodar na máquina gera custo da máquina, você não consegue trabalhar em serviços paralelos. Né? Você tentar trabalhar começa às vezes a travar, por mais que seja uma máquina boa, o processamento é muito pesado. Então, aí a gente fez uma aquisição de um sistema para processamento em nuvem. Então, eu subo toda a parte de dados. Quando ele carrega, a máquina parece que está lá parada normal, porque está tudo trabalhando em nuvem. Então, a gente não tem mais esse processamento interno. O processamento que você fala é processamento 3D, né? 3D, que modelagem é 3D. Modelagem 3D, que é realmente muito pesado. Todo engenheiro usa software, projetos 3D ou de renderização 3D, e todo engenheiro sabe a dor que é modelar qualquer coisa ou abrir um projeto para consulta, né? Você vai pensando em Revit, você vai pensando em BIM, é tudo ferramenta que são pesadas. Elas não têm uma rodagem fácil ali, depende do projeto. E hoje você terceiriza esse consumo na nuvem. Totalmente. Hoje a gente não faz nenhum processo 3D, né, de aerofotogrametria, nuvem de pontos, dentro da máquina, totalmente na nuvem. Isso é curioso, né? A gente já recebeu um convidado que é um pouco contra, né? Tecnologias, assim, de ter medo de vazamento de dados, etc. Tem bastante gente que pensa nisso ainda hoje. A gente até está estruturando essa questão de vazamento de dados. A gente tem a questão da Microsoft. Então, a gente tem a IA da Microsoft para toda a parte de informação que não pode sair da empresa. Toda burocrática que não pode sair da empresa, a gente só trata dentro do Copilot, porque já é dentro do ecossistema. Então, não tem vazamento, não sai. Para qualquer outro documento, relatório, projetos, aí a gente tem as outras IAs que a gente pode trabalhar, que é a informação mesmo que vaze, não é uma informação que vai trazer um problema. Mas você percebe... a diferença de posicionamento. De pensamento, porque assim, como o Jaderson vem numa linha de empreender, né? Ele quer quebrar paradigmas, né? Ele quer inovar, ele quer eficiência. Ele quer o mais rápido, o que processa melhor, a eficiência melhor. E tem gente que às vezes não é nem por medo, mas é um preconceito, né? Você mesmo conheceu muito mais engenheiro que eu, e tem os caras que são mais analógicos ainda, ou vem talvez mais da academia, eles têm um pouco de um preconceito. Não, ainda tem. Mas eu acho que... Eu tenho as minhas analogias. Eu ainda sou travado em algumas coisas. Mas uma coisa... Time is money, né? A coisa é ser empreendedor. Time is money. Se você não avançar em alguma coisa, você vai ficar parado e as outras pessoas vão te ultrapassar, quem estiver pensando nisso. Às vezes alguém que hoje é pequeno... Isso. Se um concorrente seu que hoje é pequeno, e se você der uma diminuída, pode ser em estudo, desenvolvimento de novas tecnologias, pode ser uso de ferramenta. O pequeno pode acabar te passando em pouco tempo hoje. Exato, porque hoje é tudo muito fácil. É muito rápido, é muito fácil. Uma análise técnica, um trabalho hoje com IA, leva muito menos tempo do que você pegar um livro hoje em dia, folhear, olhar no sumário onde que está a página. É claro que você precisa saber. Não adianta você pedir para a IA te entregar qualquer coisa e você usar aquilo sem entender o que ela está te entregando. A ferramenta na mão de um cara que não sabe já ajuda. Agora, na mão de um cara que sabe, vira um negócio poderoso, então, né? Se você não fazer isso, não tem. A gente já entregou, a gente está fazendo alguns testes para você ter ideia. A gente já entregou relatórios, serviços completos. Entre inspeção e entrega do relatório, serviços que eram previstos para 15 dias, a gente já entregou em 3 dias. Com a inspeção? Com a inspeção de campo e o relatório pronto. Então, eu gastei 2 dias para fazer todo o levantamento de dados e 1 dia para fazer toda a parte de análise, entendimento do problema e entrega do parecer técnico. E antes seria como? 10 anos atrás. Não, 10 anos atrás. Não, 2 anos atrás. 2 anos atrás ou 1 ano atrás. Até, tipo, as IAs elas estão muito mais recentes, de 2025 para cá. Então, você tinha que pegar todos os dados, aí você tem que sentar, catalogar as fotos, separar as fotos no escritório. Depois você catalogar as fotos, tem que começar a montar o relatório. Introdução, objetivo, foto por foto, análise, todo o processo de caminhamento até o final do relatório. Só que você tem outras atividades no meio do caminho. Você não consegue ficar sentado integralmente fazendo um relatório.
Ou seja, esse relatório, você trabalha 1 hora aqui, 2 horas amanhã, 3 horas depois de amanhã, até chegar nos 10 dias, que era o prazo de entrega final. Hoje você joga os dados de maneira organizada e com prompts corretos. Estruturado dentro da IA. Ela te faz toda a montagem de relatório de documentação fotográfica, por exemplo, anexo fotográfico. Ela te faz um resumo e análise de todos os problemas que foram encontrados e te faz toda uma análise, essa referência aqui para tal problema, esta referência bibliográfica para tal problema, essa referência para tal... Ou seja, ela já te direciona todo o caminho que você precisa e ela já te entrega até a conclusão escrita, se você quiser. Claro, você vai precisar ter o conhecimento técnico para validar. Você não pode aceitar o que ela está te entregando de maneira sem validação. Mas aí muita gente contrata estagiário. Tem muita gente que eu já vi mandar estagiário... É a mesma coisa que o escritório de advocacia também. Muita gente contrata um estagiário. A gente entrevistou algumas pessoas nas últimas semanas aqui para uma vaga que a gente tem no nosso time. E veio gente que era coordenador e tal e falou, eu tinha um estagiário que fazia o grosso para mim, depois eu validava, revisava e tal. Não, a gente já teve aqui coordenadora de RH para vir trabalhar e falou, mas eu só venho com mais 4 pessoas. Caramba! Porque já era a equipe de validação dela. A equipe estruturada. Mas eu fico pensando, já isso vai ser dessa época. Antigamente, quantos erros você já viu do engenheiro largar uma coisa na mão do estagiário na obra? Não importa o que seja. Sim. O estagiário fez, acompanhou, quando entregou, quando pôs o negócio, o bicho em pé, estava tudo errado. Acontecia muito, não acontecia? Muito, já. Qual é a diferença de hoje fazer tudo errado com a IA sem validar? O nosso problema técnico de ser feito algo por alguém e não ser validado já é dos primórdios da engenharia. Que o problema é validar, né? É acompanhar e validar. O problema é soltar na mão dos outros, que no caso seria nesse momento é IA, é soltar na mão dos outros uma responsabilidade sua. Exato. A sua responsabilidade é validar. No fim, não importa se é o estagiário que faz ou se é a IA que faz. O que importa é quem é responsável, né? Exatamente. Se você transferir a sua responsabilidade para quem não tem a competência final, alguma merda vai dar. Igual o Ricardo puxou muito bem esse exemplo. E acontece ainda hoje. Sim, acontece ainda hoje. Tem muitos erros de obra hoje que muitos engenheiros, infelizmente, de obra, de campo, eles não põem o pé na obra. Quem faz? É o estagiário. O dia é do estagiário. É o famoso a culpa é do estagiário. Tipo, você entende? O estagiário é meu, eu boto a culpa se eu quiser. Não, eu tenho um número que não é brincadeira. Meu pai é engenheiro civil, né? Você conhece meu pai. Ele fez um estudo, na outra consultora que ele trabalhou, quantas horas no mês o engenheiro de fato pisa na obra. Isso, engenheiro de obra, hein? Isso é interessante. Tá? Porque Isso é interessante. ele falou, tantas horas para preencher o SAP, tanto não sei o que lá, depois tem relatório, depois tem reunião de engenharia, depois tem... No final, se não me engano, não dava um dia por semana. Mas lógico. Não dava um dia por semana na obra. Somando as horas trabalhadas, não dava Quanto um dia. maior a governança da empresa, quanto maior a governança de uma empresa e uma instituição, maior o nível de estruturação de informação que ela precisa. E aí você precisa dedicar mais tempo para estruturar a informação, para prestar contas, né? E eu vejo um certo preconceito da galera muito grande com essa relação de uso de IA e tudo mais. Eu vou dar um exemplo. Eu aqui economizo muito tempo dos engenheiros no meu time comercial. Hoje, por exemplo, eu fui fazer uma reunião, não tem alguém que faz essas entrevistas, né, dos clientes na obra. Então, antes da gente fazer um orçamento, a gente faz uma entrevista com ele online, uma conversa. Legal. Me fala do teu projeto, para ver se faz sentido eu gastar meu tempo, né? Sim, concordo. E aí, abri o projeto e eu não sou engenheiro, para mim é grego, aquilo ali é um desenho, isso aí foi Van Gogh que fez esse negócio, E aí, GPT, o que está acontecendo aí? Me explica, tem essa viga, isso aqui já está feito, não está feito e tal. Cara, o Gemini me respondeu, me orientou, altas dúvidas, vai ter que quebrar aqui, vai ter que fazer isso. Para eu perguntar e não passar uma vergonha, já é meio caminho andado, cara. E eu não precisei parar nenhum engenheiro. Sim. Aí eu só chamei a Alessandra e falei, é isso aqui mesmo? Pronto. Entrei na reunião, tirei as dúvidas, gravei a reunião, registrei tudo. Quando chegar no PCP eu tenho resumo de IA, o que o cara me tirou de dúvidas, a gravação, as fotos, o projeto. Aí a gente vai seguir com o orçamento, mas nesse caso... o que você sentiu do cliente. Nesse caso nem vai precisar da visita, porque eu avaliei que não faz sentido fazer uma visita porque é uma tomada de preço ainda meio fria, então vale a pena participar. Mas não eu gastar 200 conto de transporte, de logística, que mais a hora do engenheiro para visitar. Sim, exatamente. Então, eu concordo plenamente com você. E basicamente, para mim, quem tem muito medo de
de IA, tem um outro ponto. É porque não vai poder culpar ninguém. Porque como que você vai falar assim? Olha só foi que forte. Porra. Como que você vai falar que foi a IA que fez aquilo ali, se estiver errado? Não, olha para aquela câmera, Jaderson, e repete o que você falou, essa frase. Para mim, quem tem muito medo da IA é quem não vai poder culpar a IA. Porque como que você vai fazer essa composição? Antigamente você podia falar, foi o outro, foi o estagiário, putz, passou batido. Eu já usei essa desculpa, vou falar a verdade. Eu já fiz erro que eu tive que botar a culpa em alguém, pô. Não dá pra gente... Acontece. Só porque você tá na reunião ali. Você tomou uma invertida, você... Não, eu vou falar com o cara. Imagina, o cara fez errado. Caramba, meu time comercial atrasou, desculpa. Era você que não fez a revisão da proposta. Acaba acontecendo. O time comercial até te cobrou. Exato. Até cobrou, mas você na correria, demanda, um monte de coisa. Só que como que você vai falar? Foi a IA. Se esse tipo de coisa a IA não erra, né? Você entendeu? E outra... Foi você que programou ela. Você programou, você trabalhou e fica muito menos aceitável você jogar a culpa para algo que não é tangível, né? De você realmente... É o outro. A IA, você jogar... Não casa de uma maneira técnica de você conseguir tirar a sua responsabilidade, que não deveria, de alguma maneira com a IA. Então, a gente usa IA. Hoje eu estou usando IA cada vez mais. Minha esposa fica até... tudo é uma nuvem, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê, tudo... a gente está treinando e tentando entrar com IA em todos os processos possíveis dentro da empresa, dentro dos trabalhos, dentro dos sistemas. Mas, toda vez que ela me entrega alguma coisa, eu sento, leio. Ontem eu entreguei um relatório também que boa parte foi estruturado com IA. Mas a gente senta, lê, revisa. Se tiver errado, faz os soft skills que tem dentro de adequação, que é você ensinar a IA, isso está errado. Faça assim, assim, assado, para que ela faça essa correção, para que numa próxima o mesmo assunto já venha corrigido. Então ela já se adapta àquele problema, porque ela vai errar e vai errar muito, principalmente no começo. É a mesma coisa, você não tem experiência com a minha área. Eu vou tacar um monte de ensaio para você analisar aqui. Eu vou correr para IA. Pedir ajuda, me ajuda. Ou tacar fogo, né? Pode fazer uma fogueira. Você, Robson... Eu sozinho não faço nada. Você não vai fazer. Ou se você tentar fazer, você vai errar. Você concorda? Sozinho você vai errar. Lógico. A IA é a mesma coisa. Por mais que ela tenha uma base de dados que ela pode procurar, ela pode achar normas desatualizadas. Ela pode achar literaturas desatualizadas. A qualidade... Que não está correto o que ela procurou. Não está incorreto, está desatualizado, mas ela pode achar situações desatualizadas que para ela é verdade e ela vai colocar dentro daquela análise. A gente conversou muito com o professor Paulo Helene isso, né? Que a qualidade da resposta da inteligência artificial é diretamente proporcional à qualidade das informações que ela se alimenta, né? Então, o pessoal da Carmona Engenharia aqui, o Thiago, ele convidou a gente para experimentar a IA da Alcompat, que eles treinam exclusivamente com materiais... Que é muito boa. Validados lá e uma base de dados confiável. Ou seja, normas atualizadas. Científico. Isso. Tudo tecnicamente científico. Se você pega ChatGPT, ele literalmente vai procurar na internet. Ele vai procurar toda a base de dados que está disponível Wikipédia, na internet. Google, blog, qualquer coisa. Ele vai pegar... Trabalho de faculdade que alguém postou, qualquer às vezes coisa errada. Então, eu já tive muitas e muitas respostas erradas. Então, quando eu conheço o assunto, eu sei que está errado. Então, por isso que eu falei, né? Está na mão de um cara que sabe o que está fazendo, acelera o processo. Com certeza. Hoje ela ajuda demais o nosso processo interno e está ajudando cada vez mais na estruturação de relatórios. Tipo, de você produzir, trazer o material de campo. Contas, no fim das contas, né? Você traz o material de campo, você consegue analisar muito mais rápido e consegue ter um resultado mais rápido. Porque a problemática do trabalho, seja ensaio, seja inspeção, é você conseguir tratar toda a informação que vem de campo e transformar ela num relatório adequado. Porque cada obra vai ter um resultado, cada obra vai ter uma condição. Por mais que toda obra tem corrosão de armadura. Você pega corrosão de armadura aí todo dia. É a mesma corrosão de armadura? Não. É a mesma causa, é o mesmo problema, é o mesmo elemento, é a mesma lógica? Esses dias eu estou fazendo um acompanhamento de uma recuperação estrutural em Caraguatatuba. O pilar interno protegido no salão de festas, que tinha todo um monte de revestimento, está mais corroído do que o pilar externo. Que teoricamente não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. E aí? Numa inspeção, qual que é a lógica
dessa daí. Tem lógica? Não tem. Se você for pegar a literatura conhecida, Não tem lógica. o que vai corroer primeiro? O que vai corroer mais? O que está externo, o que está exposto. Maresia, chuva, sol. O pilar interno estava mais corroído. Deu muito mais trabalho para poder fazer o tratamento. Então, você tem que entender se era um problema de contaminação do concreto, se era... De execução. De execução. Você tem que fazer toda uma logística para chegar nesse diagnóstico. Então, por isso que é muito complexo. E você vai querer que a IA faça tudo isso? Não existe. Isso é fato. Ela só vai fazer toda a organização Tarefas, e melhoria. Exato. E você vai diminuir o seu tempo dedicado àquela análise. Vai te adiantar muita etapa. A gente já pegou uma obra dessa. Era Riviera. A segunda linha de pilar, eu lembro que era a segunda, dentro do salão de festa, estava muito pior que a de fora. Exato. Eu falei, que desgraça, né? Que desgraça. O que está acontecendo? Tá acontecendo? Aí você olhava para a fachada, ela tinha uns probleminhas, mas não era nada assim grave. Que desgraça. Aí a gente foi conversar com o zelador. Ele, não, essa linha aqui era a fachada. O prédio cresceu. Faz sentido. Eu sei qual que é isso. Você sabe qual que é, né? O prédio foi acrescido Então, uma sacada. Você fala, gente, mas era bizarro. Era até aqui, daí ali a parte nova. Então aqui sofreu a vida inteira. O outro lá não está sofrendo muito ainda porque ele é novo. Se você não faz uma anamnese correta, como que você vai... É aquele episódio do Homer Simpson que ele fica bonitão e ele está tudo com os grampos nas costas, né? Com o pregador. Mas tem uma coisa em comum. Todas essas obras, todas essas... Independente da patologia, sempre tem um fator em comum. O cliente. O fator humano. O ser humano. O ser humano que é um bicho incrível, né? Muito. E... para nossa alegria, né, para a felicidade da Serpol, o ser humano não gosta muito de prevenir. Então ele chama a Serpol para resolver os problemas, para arrumar. Sim. Então eu adoro gente que não gosta de prevenir. Já aqui. tá caindo. Já tá caindo. Ah, o prédio tá caindo. Nossa, não tem o cara do Todo Mundo Deu Cris? Trágico, né? O cara vem de caixão, né, pô? Trágico. Ah, morreu minha mãe. Trágico. Pô. Então aqui a gente tá na situação assim. A gente quer restaurar, reformar, mas o cara tem que entender a metodologia correta, tem que pegar um serviço de qualidade. A gente estava conversando sobre, vou escolher um empreiteirinho qualquer para restaurar um pilar, ou vou pegar uma empresa que nem a Serpol? Como que é na tua área hoje? O teu cliente, ele está buscando prevenção? O brasileiro, o mercado como todo se enxerga, que ele busca prevenção, preparar, se cuidar para ter durabilidade? Ou soca a bota aí, mete marcha e depois a gente vê? A maioria ainda é na dor. Uhum. A maioria é algum problema, alguma dúvida de qualidade, montou certo a armadura, preciso ver se a armadura está certa dentro do pilar, ninguém tem um controle. Um ensaio não destrutivo vai conseguir te mostrar isso sem precisar quebrar o pilar inteiro, pedaço né? dele. Sem precisar quebrar. Então é sempre, 80% dos casos ainda é na dor, é algum problema que faz. Já tem hoje a situação do preventivo muito associado a parte das OAEs, por exemplo, que você tem critérios já tanto estabelecidos por norma quanto pelas leis de concessão, da obrigatoriedade da empresa que está tomando conta daquela rodovia de fazer uma prevenção. E principalmente da empresa também fazer uma prevenção, porque no caso da concessão, ela ganha com redução de manutenção. Não é o caso do condomínio, por exemplo. Ele não ganha com redução de manutenção na vista geral. Claro. Ele não ganha. Ele não faz esse cálculo. Exato. Para ele está economizando e não gastar dinheiro naquele momento. Quando der ruim, ele não está fazendo a conta do quanto que ele vai gastar no futuro. Ele só está fazendo conta de que ele está economizando naquele momento. Porque morador, pessoa física, não tem planejamento e gestão. Nenhuma. A maioria não faz o planejamento seu interno de casa, quanto mais do condomínio que envolve outras famílias. Você não vai se preocupar com as outras famílias, você não vai se preocupar com o outro. Você vai se preocupar no máximo... Você sabe da tua vaga e da sua porta. Exatamente. Então, o condomínio hoje é muito complicado, essa lida, porque você não consegue integrar todo mundo numa visão sistemática de futuro. Quanto que isso vai me economizar lá na frente? Quanto que eu vou deixar de gastar daqui a 10, 20, 30 anos para frente? Uma concessão já não. Uma empresa, ela já tem que falar, putz, eu preciso... Ela já sabe que é uma concessão de 10, 20, 30. Ela já sabe o tempo que ela tem de concessão, ela sabe que quanto mais manutenção ela tiver no período, menor vai ser o resultado dela no final lá do contrato. Ou seja, obrigatoriamente ela vai pensar muito mais
Talvez não em níveis 100%, não em níveis que todo mundo espera, mas com certeza ela pensa muito mais do que um condomínio. Isso é fato. Então hoje a gente já trabalha na prevenção muito voltado na parte das OAS. E pegando esse gancho do 80%, você nem falou um número, né? A grande maioria vai na dor. Você acha que hoje, a pergunta do Robson aqui, ó, as obras que estão acontecendo hoje, elas são muito mais para resolver problema ou para empurrar ele um pouco mais para frente? Na dor, normalmente para resolver. No nosso caso de ensaios, a gente chamado muito para resolver. Eu estava recentemente... Estourou, né, o negócio. Eu estava no Mato Grosso esses dias, fizeram uma concretagem errada numa base que não podia ter uma junta de concretagem. Não podia ter pedaços separados de concreto. Ficou a junta de concretagem... Separada. Na verdade, assim, ficou a suspeita. Entendi. Como que você vai comprovar que tá ou não numa base que tem 6 metros de largura, 11 metros de altura? Como você vai comprovar que está o núcleo, que está aderido, que não está? Foi onde a gente fez um plano de ensaios não destrutivos para cruzar várias informações e chegar num diagnóstico de como que estava essa junta de concretagem. Por quê? Porque ele precisa resolver ali. Ele quer resolver. Porque se tiver ruim... ele vai ter que resolver ali, porque se ele colocar o equipamento em cima e der problema... vai ser pior. Vai ser pior. Ele não pode colocar o equipamento em cima e dar problema no futuro. Então, em último caso, se ele tivesse que falar assim, eu preciso demolir e fazer de novo, ele preferia demolir e fazer de novo do que chegar numa situação de daqui 2 anos, 3 anos com o equipamento montado, ter que parar a produção da fábrica. Entendeu? E quando um laboratório entra cedo nesse processo, o que muda de fato na qualidade da solução final? Cara, muda muito, porque imagina assim, hoje a gente trabalha na dor. Então, se você já trabalha na dor... Você já está no fim, né? Você já está no fim, você já está numa situação que, mesmo que ele não tenha um custo elevado, um custo crítico de reconstruir alguma peça, por exemplo. Mas ele vai ter o custo de corrigir alguma coisa que tem o problema, porque ele chamou pelo problema. Pela dor. Se ele já faz um controle de qualidade melhor, o laboratório já entra. Inclusive, a gente está explicando mais para os nossos clientes que os ensaios não destrutivos, eles não precisam ser usados na dor. Eles podem ser usados exatamente lá na hora de fazer. Pô, quero ter certeza que uma armação está bem executada. Eu faço a validação da peça na hora que eu estou executando. Concretei, desformei, eu vou lá com o GPR e faço o escaneamento da armadura na hora. Antes de avançar o próximo pavimento, antes de avançar a próxima fase, o próximo elemento, eu já tenho uma visão de como que está a estrutura. Ou seja, fase de controle de qualidade. A gente tem um problema hoje muito grande com controle tecnológico de ganho de resistência. Tá. Então, a gente está sendo chamado para algumas obras que, com vários pavimentos prontos, porque em 28 dias, não sei quantos dias, você sobe 3, 4 pavimentos aí numa obra. Começa a dar resultado baixo. Começa a ser feita a investigação, só que a obra não para. Não, ela continua. A gente pegou um caso desse esses dias, né? Não, eu fiz muito isso. Você sabe, continua. A obra não vai parar para você fazer o estudo. Prédio de garagem ali que estava com acho que 5, 6 andares e não sobe mais que não vai aguentar. Chama Serpal. Afundou. Chama Serpal, a gente foi lá fazer orçamento e tal. Obra não de Serpal, mas era obra minha. Uma bicheira no pilar, que era assim... Não tinha concreto, né? Não tinha concreto. Era um buraco. Só que estava lá. E o prédio estava uns 6, 7 andares para cima, porque toda semana batia uma laje. Exato, não para. E até você tomar a decisão, até concretar... Chamar o calculista vai pensar o que fazer e não sei o quê. A obra não para. E a gente fala com o pessoal... A gente tem hoje técnicas para avaliar ganho de resistência com ensaio não destrutivo que podem ser cada vez mais empregadas, que é a esclerometria. O pessoal usa até de maneira errada, fala que é para ver resistência do concreto. Ele é resistência superficial. Só que não resistência mecânica do concreto. São coisas muito diferentes, mas é discussão para um outro capítulo isso aí. Mas pensando na esclerometria, você faz uma curva de correlação com concreto lá ainda na fase de elaboração de carta-traço, por exemplo. Né? Você vai elaborar o traço. Você pegou uma curva de resistência, todo testemunho que você moldar na obra, ou todo elemento que você moldar na obra, você vai com o esclerômetro lá, faz o ensaio
e você vai avaliando o crescimento da resistência daquele concreto diariamente, semanalmente, E a você cada 6 estima uma horas. anomalia. Se está te indicando fora do progressão Você tem uma curva de progressão da resistência. Natural, você já tem uma curva 28 dias, tem que estar aqui. Então, em 10 dias, ele tem que estar com X MPa lá para poder bater aquela resistência não pode final. estar muito fora disso. Se ele estiver muito para baixo disso, ele não vai chegar nos 28 dias com aquela resistência. Então, se você já tem uma curva pré-determinada, você vai com o esclerômetro fazendo esse acompanhamento diário, semanal, porque o esclerômetro é muito rápido, é muito fácil, não é um ensaio que é, vamos dizer, oneroso. Não, e ele dos não destrutivos é o mais não destrutivo. Exato. Né? Ele não faz nada de dano superficial, ele não faz não dá nenhum problema na estrutura. Se você faz esse acompanhamento, você já tem com clareza como que vai estar os 28 dias. Você não precisa esperar a ruptura de 28 dias para saber se vai dar problema ou não. Se vai dar problema ou não. Você já consegue antecipar isso. Ultrassom, você pode fazer uma correlação parecida. Ultrassom, a única questão é que ele é mais trabalhoso do que o esclerômetro. Transdutor, colocar um alinhado com o outro para você ter a onda no comprimento certo, para pegar essa onda, jogar numa planilha, para ver a correlação da curva. Então é um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. O esclerômetro não, é muito mais rápido. E o meu cliente de hoje foi exatamente isso. É uma concreteira que a viga não atingiu a resistência que tinha que ter atingido. Aí a obra, eu perguntei assim, como é que vocês estão de prazo? Ele falou assim, prazo por orçamento para ontem. Porque meu Prazo cliente para tá falando, execução hoje. não, prazo para execução. Me surpreendeu. Prazo para execução tá tranquilo, porque Tô a obra vai brincando. demorar ainda. Essa foi assim. A obra. A preocupação dela, sabe quanto é? Quando eles forem pintar, tem que estar pronto. A obra vai demorar meses ainda, então tá tranquilo. Se vocês levar 1 mês, 2 meses, tá tranquilo. Você tá bom. Ou seja, Ele só precisava do preço. ele só precisava do preço ali agora. A execução, como você falou, a obra não para. Não para. Não para. A gente já fez, mês passado, um prédio, fez uma validação dessa porque tinha dado baixa resistência. Acabou de entrar um outro orçamento também pedindo ensaios que deu baixa resistência. Então é uma coisa que acontece. Não, e eu já vi, você vai ter visto melhor que eu, construtora que pede 7, 14, 28, pede uns antes para já começar a prever o problema. Sim. Mas pergunta o que eles fazem se der baixo. Vamos ver se com o 28 vai bater ou não. Exato. Sendo que com o esclerômetro, diariamente você desenha a curva. Chegou no 10º dia, Você já vê a você já anomalia. está fora, você já tem uma noção. Não vai bater a resistência com 28 dias. Ou seja, você já vai antecipar a tomada de decisão lá na frente. Porque quando der 28 dias, você não vai tomar decisão. Você ainda vai fazer estudo. Se existe alguma possibilidade de chegar à resistência. Entendi. Você vai tirar testemunho para poder Romper o laboratório. romper para ver se por acaso não deu resistência. Porque a ruptura com 7, 14, 28, o que acontece muito também, são problemas de qualidade com a moldagem e questão de ruptura. Então você pode ter diferença de resistência, não porque o concreto está com baixa resistência real. Porque você teve uma falha na moldagem e uma falha na execução do ensaio. É outro ponto que é muito complicado. Com esse acompanhamento de obra, você não tem essa falha. Se você fez esclerometria aqui, deu uma resistência baixa, você faz a mesma esclerometria acima. Você faz esclerometria na parte de cima. Você faz esclerometria do lado. Você vai ter uma noção se está tendo algum desvio localizado ou se realmente esse concreto não está puxando para aquela resistência prevista, estimada. Então é muito mais fácil de você ter uma previsão. Aí entra no que a gente está falando sobre previsão. O que vai acontecer com 28 dias? Com os ensaios nessa fase de obra, então a gente tenta não só falar para o cliente, chame na dor. Tente também implementar dentro da fase de controle tecnológico, que é mais barato, é mais rápido, é mais fácil e é mais preciso. Como você falou, você tem um gap de 7 para 14 são 7 dias. De 14 para 28 são mais 14 dias. O que vai acontecer nesse intervalo? Vai seguir a curva? Você não sabe. E aí, voltando para o que a gente começou a nossa conversa de empreendedorismo. O engenheiro aprende isso na faculdade. Olha, tem uma curva de progressão. Se aqui ela começar a fugir dessa curva, você acende um alerta. Só que ele não faz esse acompanhamento, essa prestação de contas e registro no financeiro dele.
Ele não faz na parte de contratação de pessoas. Não faz Ele não nenhum acompanha o controle de turnover progressão. dele. Ó, a cada 3 meses o engenheiro pede demissão. Não faz. Ele não faz o acompanhamento na parte de tributos ou de processo trabalhista. Ó, a cada 2 anos tem um trabalhista. Ele não coloca lá no valor dele. Então, essa ciência, né? Eu sempre falo que os negócios mudam, mas os fundamentos não. Então, essa coisa sempre se resume num ciclo PDCA, né? Você planeja, faz, checa, avalia e continua, né? Então, é uma melhoria contínua e se você só consegue fazendo registro da informação, depois a organização dessa informação, Sim. né? Aliás, vou voltar um passo. Saber o que você quer registrar, aí você registra. Saber o que você quer de resultado. Organiza essa informação para depois você poder analisar e acompanhar isso aí, né? E hoje, como a gente estava puxando de IA, é muito fácil você ter um dashboard com essas informações. Você coloca bonito na televisão. Né? Você nem precisa se preocupar em fazer isso. Você só coloca os dados de maneira estruturada e bem alinhada. A IA te dá um dashboard diário de como está aquele. Eu fiquei pensando, você foi falando ali, vamos fazer coleta por 7 dias. Você pergunta para a IA, como é que faz uma progressão para os próximos 30? Ela vai desenhar visualmente a progressão. Porque é um cálculo, né? Então, ela vai adequar a progressão à curva atual. Então ela vai pegar a curva que está até aquele período, bebeu da tua fonte e vai ajustar para a progressão para frente. Vai manter aquela progressão? Não sabemos, mas ela já vai ajustar automaticamente aquilo ali. Eu queria mencionar também, eu queria perguntar para você qual que é a tua relação hoje com associações aí, como você faz parte da Ibracon, ANAPRE e Alcompat, é isso? Tem mais alguma que eu deixei de fora? Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia, nossos amigos aí também. Isso, hoje a gente acho que está nas 4 associações. A ANAPRE, a parte da Alcompat, Ibracon e Instituto de Engenharia. E como que você enxerga a importância dessas associações para o mercado de engenharia, mas também a tua responsabilidade em cada uma delas, né? Porque você é um cara não só muito técnico, mas também está construindo aí um legado para deixar, né? Sim, hoje na Alcompat eu estou como delegado adjunto aqui de São Paulo, para ajudar aí a Fernanda, que é a delegada, e mais todo o time aí. Tem o Thomas, que esteve aqui recentemente, né, como o diretor aqui do Sudeste. Perfeito. Que é exatamente na divulgação das técnicas de patologia das construções. Então, é manter o mercado de patologia das construções alinhado, reciclado, trazer essa parte de tecnologias. Trouxeram a parte da PAT, né, que é a IA focada realmente em patologia das construções. Então, ela é alimentada com dados pensados em patologia das construções. Então, ela vai perguntar de outra coisa que não tem nada a ver com patologia das construções, ela não vai responder. Ela vai dar a resposta de que ali não é um ambiente para ela poder responder, não vai te ajudar. Inclusive, a gente vai fazer o CBPAT agora em junho, aqui em São Paulo, no Mackenzie. O que é o CBPAT? Eu não conheço. É o Congresso Brasileiro de Patologia das Construções. O Thomas falou, é verdade. Eu tinha esquecido. Então, estão convidados. O Thomas deve ter já feito o convite, mas vocês estão convidados a estar lá com a gente. 27, final de junho. Eu te passo a data depois com precisão. Ele comentou mesmo. Ele comentou. Mas é o final de junho. Quero vocês lá, o pessoal da Serpol vai ser muito bem-vindo. Que lá a gente exatamente vai ter palestras, vai ter toda a parte de junção de temas atuais sobre patologia das construções, sobre engenharia civil, agregado, né, a gente vai falar de alvenaria estrutural, de estrutura, de retrofit, que hoje em dia é o que está em voga, vamos dizer assim, nas grandes cidades e capitais, né, que é adequação dos prédios. Tem muito prédio antigo, tem muito prédio abandonado. Ontem eu estive em um que está sendo retrofitado, que está ficando muito, muito legal. E retrofit é o item que todo engenheiro tem que saber hoje em dia, e todo patologista das construções. Todo mundo trabalha com essa parte de patologia, de análise, porque os prédios são antigos. E toda empresa que mexer com retrofit vai precisar de alguém com experiência para poder ajudar. Diagnóstico, recuperação estrutural, adequação. Então, como está em voga, a gente já trouxe isso para poder manter o congresso atualizado dentro das temáticas aí atuais. Na ANAPRE, eu estou como conselheiro da nova diretoria desse biênio, que é 2026-2027, que lá a gente trata pisos e revestimentos de alto desempenho. Eu falei que eu trouxe a parte de epóxi, eu já trago da minha experiência desde lá da Bauer, e eu já faço parte ali como
Primeiro como membro, vamos dizer assim, convidado. Eu ficava ali através da Bauer, sempre participando das coisas. Depois eu entrei como membro associado através da empresa. E aí na nova diretoria eu entrei como parte do conselho, que também para divulgar no meio técnico essa parte. Muita gente não sabe o que é um piso industrial. Muita gente acha que uma calçada é a mesma coisa que um piso industrial. E não tem... A garagem de casa... tem nada a ver. Tem muita gente pintando garagem de epóxi hoje falando que é revestimento. Mas tem diferença entre pintura e revestimento. Resistência, que eu falei. Um revestimento precisa de 3 MPa, 2 MPa de resistência para poder garantir uma aderência adequada aos esforços que vão ter naquele piso. A gente pega adequações, né? Imagina que o cara tem uma estrutura, ele vai colocar uma indústria ali dentro, né? Sim. Essa readequação, às vezes, vai suportar toneladas e toneladas. E tráfego de empilhadeira. A um nível de precisão que, às vezes, uma máquina de pressão ou aquelas com plástico... As prensas. A prensa, enfim, precisa um nível de equilíbrio ali. Uma precisão é incrível. A gente recebeu já gente que é especializado só em fazer piso, né? O Fábio, né? O nosso amigo. Fábio. O Fábio veio aqui também, ele deu uma aula pra gente aí sobre todo esse universo só do piso. Então, o imagina, Fábio é gente boa demais. Conhece o Fábio? Um abraço, Fábio. O Fábio, a gente tem que convidar ele também para um podcast. Eu, conhecendo sobre engenharia, vejo o quanto é profundo cada uma dessas ciências, né, dentro da engenharia. Sim. E às vezes a gente vê em obras públicas, principalmente, né? Se já na privada existe problema, o estagiário levou a culpa, na pública a gente tem um grau muito maior de bagunça, né? Às Exato. vezes é negligência daí, né? Tem muita... é um problema diferente, né? É muita negligência, porque existe o não sei, que é aceitável dentro de um processo em que você não sabe, você vai correr atrás de aprender. Perfeito. Isso é super aceitável. E existe o não quero saber, né? Existe o não quero saber, existe o vou fingir que não sei, existe um monte de coisa. A gente pegou um hospital aí recentemente que eram, eu acho que eram uns 10 mil metros quadrados de piso, feito com um revestimento de alto desempenho, que era para ser de alto desempenho, que estava soltando inteiro sem uso. O hospital estava sem nenhum uso e os 14 mil metros quadrados foram condenados. Nossa Senhora! Você imagina o valor de verba pública que foi destinado à execução. Aí o valor de verba pública que vai ter que ser destinado à reexecução, porque já o hospital acabou ficando parado desde a época do Covid, então até hoje está sem uso. Até a questão de garantia, às vezes, é meio complicado de você pensar na situação, porque está abandonado. Mas está construído. Até você pensar em garantia. Então, os meios jurídicos aí já é outra coisa que já foge ao nosso olhar. A gente vai olhar a parte técnica, mas é verba pública que vai pro ralo. É dinheiro dos impostos, de todo mundo que pagou um pouco de imposto. Descartado, alguns centavos, né, de cada um, alguns reais de cada um vai estar ali indo pro ralo. E lá teve muita parte de negligência de vendedor. Nada contra os vendedores, por favor. Não vão fazer depois uma manifestação. O Ricardo foi diretor comercial aqui por alguns bons anos e eu também. Então vai cuidar com o que você vai falar dos vendedores aí, né? Mas existe a venda técnica, existe a venda, que é a famosa venda a qualquer custo. E a pessoa sabia que o revestimento não estava com a base adequada para... A base não estava adequada para ser aplicada aquele revestimento. E mesmo assim vendeu. Fechou, acelera, pau na máquina. Quem assim, assina nem lê o que está assinando, né? Exatamente. Então, a pessoa sabe que não tinha condições. Até onde você vai entrar no meio jurídico depois, aí é uma briga do governo com as empresas lá, mas é uma negligência. Então, o vendedor foi negligente nessa parte. O executor, a construtora, muitos nem sabem o que é epóxi. Você pega muita construtora aí que acha que epóxi é a pintura epóxi lá, que você passa na parede de casa e não é isso. São coisas totalmente diferentes. Quando você fala, o que me vem à mente é isso, mas eu não sou da área, né? É diferente. Mas porque é exatamente isso. Quem não é da área, ela tem o direito de não saber. Isso é fato. Quem é da área, ela tem obrigação de saber. Você faz recuperação estrutural, você faz tratamento de fachada. Você tem que saber o que é recuperação estrutural, você tem que saber o que é uma armadura corroída. Você não vai ter a desculpa de que você pode aplicar gesso em cima da armadura lá corroída. Então, quem é do meio tem que saber e
aí entra a parte de obrigação e responsabilidade. Você não pode delegar a responsabilidade para IA, né? Você não pode delegar a sua responsabilidade também para certas coisas. Você está vendo que não pode ser aplicado ali, minimamente você tem que avisar o cara, ó, não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai Minimamente dar é aquela... A gente pegou casos em que... Tem um caso recente aí, não vou lembrar nem nome, mas para citar, em que a gente... lembrei do caso. É uma estrutural daquela garagem de um condomínio que tem uma condição bem difícil ali. A gente começou a trabalhar e viu que está muito absurdo, está muito pior do que a gente tinha visto. E a gente vai precisar fazer, não é nem um aditivo, mas é uma metodologia diferente. Vai ter que mudar o processo de execução. E aí, a gente, no mínimo, vai precisar comunicar. No se mínimo. eles vão de fato fazer ou não. Mas a nossa obrigação é comunicar. E a responsabilidade é aquela... Aí quando você passa a responsabilidade, tive um chefe que ele falava, você vai fazer tal coisa, você tem que avisar os russos. Se você não avisar os russos, me contou que era uma piada que tinha lá do Brasil, na época da Copa de Tem que não sei avisar os quando, russos, da essa Rússia. é boa. Porque ele falou, vou ganhar. Tipo, o princípio da ideia era, vou ganhar o jogo. Vou ganhar o jogo, o Brasil vai ganhar o jogo. Aí alguém falou assim, mas vocês já avisaram os russos que você vai ganhar o jogo? Porque você está falando que você vai ganhar, mas você já avisou eles. Os caras podem vir e podem ganhar de vocês. Então, tipo, nessa sintonia, você tem que avisar do problema, você tem que avisar o que está acontecendo, você tem que avisar o que vai fazer. Porque quando você avisar, você passou realmente a responsabilidade para o outro. O que o outro vai fazer com aquela informação, se a Rússia vai deixar o Brasil ganhar, o problema é da Rússia. Se ela vai ganhar ou não, já é outra coisa. Então, se o cara recebeu a informação, ele vai fazer alguma coisa com aquela informação, já deixou de ser responsabilidade sua. Só que se você não avisar, você está sendo negligente. Isso já é fato. Como profissional, você acaba sendo negligente. Só antes, a gente está caminhando para o final agora, né? Mas por quanto tempo ainda vou poder usar essa desculpa de eu não sou da área? Só para eu saber. Né? Tá acabando. Eu já tô quase um ano aqui, né? Eu tô usando como muleta. Não, eu não sou engenheiro. Não, eu não sou da área. Então mas, isso aí... Tipo, mas eu tô fazendo uma MBA de engenharia aqui dentro, né? Quando começa a pós-graduação? Mês que vem, né? Nesse mês então começa. acabou a desculpa. Eu tô fazendo uma pós agora no IPOS de patologia das construções, olha aí, ó. Então, já tá se tô... adequando profissionalmente para... Exato. Eu vou me dar o direito de falar que eu sou estudante por mais 2 anos. Né? Sabe, vai, estudante. Mas eu tô vendo aqui que o Robson marcou para mim, patrocinar livros. Que história que é essa? Você patrocina livros, então você está querendo deixar um legado para alguém, certo? Sim. Você tem uma veia muito forte com a educação, né? Não vou contar aqui um spoiler que ele me deu no almoço, mas ele tem projeto de educação aí também. Não sei se você quiser ou não falar, divulgar, fica à vontade. Mas queria falar dos livros que você patrocina. A gente, sempre que possível, tenta estar patrocinando novas publicações para o mercado. A gente patrocinou publicações do Ibracon, publicações lá da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. A gente eles publicaram um guia, a gente foi um dos patrocinadores. A gente patrocinou a equipe também da UFBA nos 2 últimos congressos do Ibracon, no concurso estudantil, para eles poderem, além de... Lá em Curitiba, né? A gente patrocinou no de Curitiba e patrocinou no de Maceió. Então a gente... Você tem que trazer uns livros aí pra gente. Né, eu já trouxe, na verdade. Olha aí, ó. Aí. Eu vi que a sacolinha tinha alguma coisa ali. Eu dei, chega no sacolinha e falei, o que é isso? Que já vem trazendo um monte de sacolinha aí, né? Tipo... na verdade, a gente trouxe o guia prático de ensaio. A gente ganhou de presente esse um aqui desse, né? tava Ou a gente comprou, não lembro. Concrete Show. Concrete Show. Isso. O Vitor Chiari deu pra gente. Ou o pessoal da Pi. O pessoal da Pi. Então foi o pessoal da Pi. É que eles estavam todos no estúdio. Estavam todos juntos ali, né? O Victor né? tá junto. Tem vários patrocinadores, dentre eles a Pi Engenharia. Perfeito. Que é isso, que são empresas que estão no mercado e também fomentam para que o mercado melhore, né? Então, isso acaba sendo uma base para melhorar o mercado. Então, profissionais vão ter acesso a eles, vão começar a conhecer mais os ensaios que são desconhecidos, porque os ensaios são muito específicos. Então, não é todo mundo que tem acesso. Então, a gente resolveu patrocinar. A gente patrocinou as práticas recomendadas do Ibracon também. Então, são as práticas de... Procedimentos para ensaio de potencial de corrosão. Esse aqui eu vou ler, né?
Tem carbonatação, tem testemunho de concreto, então tem bastante coisa. Que é essa veia, né, esse lado Aqui, ó. de fomentar a parte... Quem tá aí? Tá aqui eles, Claro, né? Jade. Quem? Ué, é que você apontou pra lá. Grupo Jade, tá? A Prosec, que é a fabricante aí dos equipamentos que a gente mais usa, né? Tipo de ensaios não destrutivos. Então, a Prosec... Ultrassom. Tudo é da Prosec. E a ideia é essa veia pensando no futuro. Essas publicações, elas me ajudaram no passado, então eu aprendi muito com várias publicações, livros do Ibracon, livros diversos, né? O Ibracon traduziu livros que para mim são fantásticos e me ajudaram demais na minha graduação, no meu TCC, na minha vida profissional, desde sempre. E a Bauer tinha também esse lado, né? A Bauer, por um bom tempo, ela foi tanto patrocinadora quanto ela foi responsável pela elaboração, né, pelo lançamento de várias literaturas técnicas, tanto livros, procedimentos, artigos técnicos. Por isso que a gente fala que a cultura numa empresa é tão importante, né? Você bebeu dessa cultura da própria Bauer e você segue... Aquela coisa, eu não tenho nada a reclamar assim da Falcon Bauer de empresa, porque literalmente foi onde me formei. O pessoal por muito tempo me perguntou se eu era pós-graduado, né? E a pós-graduação virou um sinônimo de ser especialista, um monte de coisa. E todo mundo me via falando, você fez pós-graduação? Aí eu falava, não, sou só engenheiro, sou técnico em edificações e engenheiro civil. E o pessoal, mas como assim? Você não tem pós, não sei o quê? A minha pós-graduação é Falcon Bauer. Literalmente... Foi o lugar que me deu todo o conhecimento técnico e competência. Tem uma pós que aprender mais do que isso. São 11 anos e certeza que mais de 1.000 obras aí que eu fiquei responsável no período. Das mais diversas. E no Brasil todo também. No Brasil todo também. A Bauer foi o lugar que eu mais conheci o Brasil. Agora o Grupo Jade está passando essa linha. Mas foi o lugar que eu mais conheci o Brasil, né? Viajando a trabalho. Literalmente foram 20 estados que eu conheci com a Bauer. Então foi bem legal. Então, e aí, por último, a gente patrocinou o de pitch, que é o de... ensaio em estacas, né? Ensaio não destrutivo em estacas, que é para validar o comprimento, né? Ou a integridade da estaca aí dentro do solo, ela já pronta, né? Ele vai validar o comprimento que ficou? Comprimento. Então, quer saber se a estaca está curta? Pitch. Depois de pronto. Depois de pronto. Quer saber se ela está com alguma... Mas não com prédio feito. Claro. Né? Com prédio feito também. Com prédio feito também? Com que prédio você tinha que pôr na cabeça pela foto aqui. A gente põe na cabeça da estaca quando o prédio não está feito. Quando o prédio está feito, a gente tem que escavar a fundação, expor a lateral da estaca e tem que ter aí depende do diâmetro, tem que ter um diâmetro mínimo para a gente conseguir fazer um nicho, que é uma abertura, para a gente colocar o sensor e conseguir aplicar o golpe. É térmico ou é rádio isso? É ultrassom? Ultrassom. Então, abaixo você vai abrir um pouco abaixo do bloco, na lateral da estaca, para pôr ele. Porque aí você consegue colocar o sensor no meio, né, no núcleo da estaca, e vai ser como se fosse a base. A única diferença é que, em vez de estar aqui em cima, você vai estar com a base... Ela emite o ultrassom e mapeia o retorno. Exato. Aí ela bate, a onda vai descer até o final da estaca. Resumindo, você enfiou um golfinho no meio da estaca ali, para ficar fazendo... o golfinho, é assim que ele se mapeia geograficamente, debaixo do mar, pô. Porque é um sonar, é um sonar. A gente, o que você falou dos projetos, né? A gente está com alguns projetos novos aí, que vão envolver desde treinamentos profissionais voltados a ensaios não destrutivos e destrutivos, e lançamentos também de publicações técnicas, seguindo também a mesma linha da Bauer, né? Então, a gente quer fomentar e passar o nosso conhecimento, né? Passar tudo que a gente aprendeu nesse período. É sensacional, cara. Trouxe também, aí não é uma publicação, mas é uma velinha para decorar. Olha aí, ó. Minha esposa falou que é um testemunho de concreto. Tipo, ela fez um potinho de cimento aí para poder... Cara, a sua esposa fez? Que legal. Que legal. Aí é da Saló Essências, ela que faz. Então depois, quando vocês abrirem aí, acender, ver se
dá um cheirinho agradável pro ambiente. É bem legal. Cara. É uma vela... Não, e que presente legal, cara. Que eu adorei. Não, total... Não, eu já tô querendo um da Serpol. Eu tô querendo vela de concreto da Serpol, cara. Aproveita que ela faz aí. Como é o nome da sua esposa? Viviane. Viviane. Queremos a sua vela, Viviane. Eu quero da Serpol, hein? Da Caramba. Essências. Que legal, cara. Muito obrigado. Olha só, tá escrito aqui, ó. Aliado. Transforma planos em conquistas, está no seu lado para vencer desafios, fechar negócios, comemorar vitórias sem drama. Muito legal, cara. Essa é a nosso princípio aí. E agradecemos a Serpol sempre pela parceria, né? Tudo que a gente faz junto. Aqui é um gabarito que a gente fez também, que a gente tem uma certa... Para esclerometria ou não? Para esclerometria. Antigamente era tudo... Ficar fazendo riscava manual. No giz. Fica aquelas quadrículas lá, tudo riscadinho. Ou o cara tinha que vir com esquadro, tinha que ter uma mão muito boa para desenhar bonitinho. E aí a gente desenvolveu o gabarito interno, né? As distâncias de norma, tudo bonitinho. Você risca? Não, você só apoia ele e faz... Depende da situação. Tem situação em que a gente cola, passa uma fita aqui, faz os golpes dentro dos nichos. E tem situações que a gente vem, marca... e depois só vai lá e faz os golpes. Então, acaba sendo multifuncional. Você consegue usar das duas formas. Tem situação que você, por exemplo, vamos dizer que você marcou, testou hoje, testa no mesmo lugar amanhã? Não. Não, testa... Pode ser até do lado, mas não no mesmo ponto. No mesmo ponto. Porque você, por mais que ele não danifica a estrutura, ele alterou a superfície onde você bateu. Tá, naquele pontinho naquele onde ponto, ele bateu. Tanto que quando a gente faz, fica ovalado, fica amassada a superfície. Então a gente pode fazer na mesma área, um pouquinho pro lado, deslocado, não em cima do mesmo ponto. Interessante. Muito legal. E uns bonezinhos. Olha os bonezinhos. Olha aí, ó. Já me dá um aqui já. Vamos... Mas você vai colocar no seu cabelo aí? Eu tô careca, né, cara? O pessoal tá achando que eu tô careca. Aí, Ana, faz um corte aí. Já que eu tô careca, agora eu vou usar o bonezinho do Grupo Jade. Tipo... Isso aí, cara. Eu acho que pra mim é mais rebelde, assim, mais pra trás. O cara é... Fica melhor, né, Ana? Pra trás? É isso. Aqui o negócio é vendas, ô. Entendi. Negócio é vendas. Jaderson, que legal, cara. Muito obrigado aí pela presença. E a gente sempre encerra o nosso episódio com uma frase aí, uma fala final nossa e dos convidados. Eu queria perguntar para você, o que ficou do episódio de hoje, dessa conversa? O que você gostaria aí pra gente fechar? Acho que fica integração, né? Colocar um pouco mais de divisão entre empresas e cuidados com tecnologia, cuidados com processos, para que sejam usados de maneira lógica, realista e verdadeira, sem fazer nada que traga um demérito para a nossa área de engenharia civil. Porque eu sou um puxa-saco. Todo mundo fica perguntando, não sei o que é especialista. Antes de qualquer coisa, eu sou engenheiro civil. Uhum. Eu tenho uma paixão, né, pela palavra engenheiro civil, engenharia civil. Então, apesar de erros também que a gente comete ao longo da trajetória, desde lá de 2008, quando eu comecei, e a gente acaba ainda cometendo erros hoje, que é natural, erros de percepção, erros de planejamento, erros de várias situações. Eu prezo pela engenharia civil. Então, acho que aqui mostra muito essa questão de integração. Já conheço a Serpol, o Ricardo há muito tempo, a questão da visão que tem como empresa de engenharia, empresa de qualidade, de vender uma segurança, e a gente tem essa mesma visão. Então, acho que a parceria de longa data também se dá com essa integração, essa realidade entre as empresas. Maravilha. Ricardo. Acho que minha frase do dia é uma pergunta que a gente não fez, mas ela resume muito do que a gente falou aqui. Que muitas vezes, para o cliente, o pior não é o problema visível, é o mal interpretado. Uhum. Né? Você tem, pode ser em qualquer estrutura. É só um ferrinho. Às vezes não é só um ferrinho. Quantas obras a gente já passou que começou com um ferrinho... Era um pontinho, a gente sempre fala, né? É um pontinho. E anos depois, hoje está com milhões aí para gastar, sem dinheiro para fazer, mas... Orçamento que era 50 mil e depois virou 1 milhão. Exato. Em poucos anos. E eles não entendem essa parte. Ninguém entende essa parte. Eles não, aquela questão que a gente falou, eles não entendem aquele custo naquele momento. Uhum. Para eles não vale a pena naquele momento. Eles preferem esperar e aí lá na frente vai ter a surpresa. Empurrar com a barriga. E para mim, aquilo que eu sempre digo, né? Ele fez uma fase mais longa, a minha mais curta. Para mim,
Os negócios mudam, mas os fundamentos não. Quanto mais eu vivo, mais eu reforço que a vida funciona assim. Eu acho que assim como na engenharia o desejável é chegar numa análise preditiva, Perfeito. nos negócios, nas finanças, nas vendas, você sempre quer uma análise preditiva. O ser humano está sempre em busca disso. Né? Perfeito. É isso, gente. Então, ficamos aí hoje com o Jaderson do Grupo Jade, naquela câmera. Jaderson do Grupo Jade, até o próximo episódio e nos vemos lá. Valeu, Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Até mais.